Então, boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende aí do horário que você veja. Mais um livro, mais um título aqui indicado para FUVEST Vestibular 2026, que acontece ainda em 2025, mas para ingresso em 2026. A gente vai falar hoje do livro da Sofia de Mello Breyner Andresen, a autora, uma autora portuguesa, para muitos, a autora lírica, poética mais importante da literatura portuguesa de Portugal, pós Fernando Pessoa, que é um nome muito marcante no modernismo português, e a gente vai debater a obra dela, O Cristo Cigano, publicado em 1961, na primeira edição, livro polêmico, porque é o sexto livro da carreira dela, mas depois ela lança um outro livro, que seria, na verdade, o sétimo livro, mas ela chama de livro sexto. Então, já vê aí, a gente já percebe uma, talvez, desconsideração com esse livro, que, na verdade, é um livreto, né? Um livro muito pequeno. A gente tem apenas 12 textos que fazem parte do Cristo Cigano. São 12 poemas, alguns, inclusive, bastante curtos. A Sofia de Mello Breyner Andresen, para quem não conhece, aliás, é a mãe de um escritor português do qual eu gosto bastante, que é o Miguel de Sousa Tavares. Apesar de não ter o sobrenome dela, depois que se casa com Francisco Sousa Tavares, ela incorpora um nome bem gigante, Sofia de Mello Breyner Andresen Sousa Tavares. E o Miguel Sousa Tavares, filho dela, cujo romance Equador é um dos meus livros prediletos. Mas enfim, não estou aqui para falar do filho dela, e sim para falar dela, a Sofia de Mello Breyner Andresen, ganhadora do Prêmio Camões em 1999. O Prêmio Camões, para quem não sabe, é o título mais importante da literatura em língua portuguesa. Aliás, prêmio que também houvera sido ganho pela Raquel de Queiroz com Caminho de Pedras e também com a Lígia Fagundes Telles. Mas aí já é outra conversa, já são outros livros. Então vamos falar aqui do Cristo Cigano de 1961, da Sofia de Mello Breyner Andresen. Olha só, a gente tem aqui, a primeira coisa para entender os 12 poemas é que o livro tem um intertexto. Existe uma intertextualidade que é a seguinte: o escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, que é um escritor do modernismo brasileiro e que era diplomata, morou fora boa parte de sua vida, pernambucano de nascimento, mas que morou um tempo grande da vida na Espanha, na região da Andaluzia, em especial em Sevilha. O João Cabral de Melo Neto está ali em Sevilha, próximo, portanto, a Portugal, e vai ter essa amizade literária com a Sofia de Mello Breyner Andresen. E eles vão, então, um dia conversando, lá nos anos de 1900 e alguma coisa, final da década de 50, o João Cabral de Melo Neto conta uma história à Sofia que é a seguinte, né, que um escultor lá de Sevilha, no passado, um escultor do período barroco, né, ele é o Francisco Ruiz Rijon, que vocês estão vendo aí na imagem, né, tem uma imagem de um Cristo, é justamente esse escultor, recebera uma encomenda da Irmandade lá de Sevilha para que ele fizesse. Nós estamos em 1680, mais ou menos, tá? Então, portanto, período ali do Barroco, nós estamos vivendo o Barroco na cultura mundial, e a Espanha, como um país católico, tem, portanto, suas ramificações do Barroco. Então, inclusive, a imagem aí tá clara, escura, para quem conhece já o Barroco, mas é uma escultura, tá, pessoal? Então, a escultura não tem necessariamente o claro e escuro, porque o ambiente em volta da imagem tá penumbroso, mas a imagem, vocês estão vendo aí, do Cristo crucificado. Sim, mas dizia eu que o Francisco Rijon recebe uma encomenda, e aí tá contando o João Cabral, né? Tava batendo um papo com a Sofia. A Sofia, você sabia que lá em Sevilha tem umas histórias assim, as lendas, né, que vão sendo contadas de geração para geração, essa coisa da oralidade fantástica. Inclusive, já adianto que uma lenda tem várias versões, né? E essa é uma das versões que o Cabral vai contar a Sofia. Você sabia, Sofia, que esse escultor barroco, ao fazer o Cristo moribundo, o Cristo, né, ali nos últimos momentos de vida, ele recebeu essa encomenda de uma irmandade lá de Sevilha. E sem inspiração, sem criatividade para fazer esse rosto típico do barroco, né, no drama, no auge ali do sentimento, o barroco, a gente sabe, incorpora o flagra do momento. Eu coloquei aqui pra gente uma imagem, já no final, inclusive, aqui dos nossos slides, com o êxtase da beata Ludovica Albertoni, do famosíssimo, né, Giovanni Lorenzo Bernini, e a gente vê o rosto dela ali no êxtase. Existe um outro êxtase, inclusive, que é o êxtase de Santa Teresa, que com certeza você já viu, se é meu aluno presencial, nas minhas aulas de literatura. Então dizia eu, que estou aqui enrolando, né, mas é para construir esse conhecimento, que o Francisco Rijon recebeu, portanto, essa encomenda de fazer
um Cristo nos momentos finais, ali no último suspiro. E ele não tinha criatividade para imaginar esse rosto. E que um dia, ao ver um cigano lá em Sevilha, a comunidade cigana com forte presença em Sevilha, ele vê o cigano chamado de cachorro, né? E tem a ideia, né? E se eu matasse esse cara? E vem aquela ideia, aquele pensamento intrusivo, né? Aquele pensamento que ele vai ter e ele não freia, né? Esses pensamentos intrusivos, nós temos que freá-los, né? Ele não freia, ele pensa, se eu matar esse cara. E na hora que ele estiver agonizante, eu, portanto, gravar, né? Esculpir o rosto da agonia do cigano nessa imagem de Cristo, né? E aí, com essa ideia macabra, essa ideia bizarra, ele realmente executa o seu plano e vai acabar, né, cometendo esse crime. Então a premissa do livro é justamente essa, tá? O escultor que numa crise ali, numa falta de ideia, de criatividade, ou então o desafio, né, de fazer algo que ele jamais tinha feito anteriormente, vai cometer um crime. Então a gente tem aí esse aspecto extremamente paradoxal, barroco, né, que para dar vida à escultura ele precisou matar uma pessoa. Então esse, claro, como a gente vai dizer assim, né, instante de inspiração representa um escuro da descida a um dos crimes mais hediondos, que é tirar a vida de alguém. Então, essa premissa, essa história que o João Cabral de Melo Neto conta a Sofia de Mello Bryan Anderson, ela fica reflexível. Pô, gostei dessa história, é meio macabra, mas gostei. A gente tem um pouco, né, de apego a essa história, ela seduz, de fato, essa lenda sevilhana nos seduz. E aí ele, de fato, né, ou ela, de fato, melhor dizendo, a Sofia, vai escrever esses poemas motivada por essa lenda sevilhana. Legal? Então você já viu aí a própria escultura, tá? O escultor é um escultor real, tá? Existiu mesmo o Francisco Ruiz Rijon, e o Cristo moribundo, o Cristo ali do El Cachorro, como ele é chamado também em Sevilha, está lá, portanto, na Basílica do Santíssimo Cristo da Inspiração. Você indo a Sevilha, você poderá, portanto, ver essa escultura ao vivo lá, cara a cara. E aí a Sofia escreve, portanto, esse livro e, claro, né, isso é uma lenda, a gente não vai ter certeza. O fato é que a população, quando vê a escultura pronta, reconhece no rosto esse cigano que de fato havia sido morto. E aí há explicações diversas, tá? Essa que eu dei é apenas a que interessa ao livro, tá? Então, como toda lenda urbana, podemos dizer assim, ela tem variáveis, ela tem algumas versões, então você já pode incorporar aí numa segunda fase da FUVEST essa ideia de que existem, obviamente, variações. Não acredito que talvez a FUVEST cobre isso, mas, pelo sim, pelo não, a gente vai nessa direção. Então, o próprio título da obra, a configuração da obra, já frisei, tem esse aspecto barroco, né? Porque a gente tem a morte e a vida, a gente tem o claro e o escuro, que eu vou frisar mais durante a abordagem, e a gente tem o próprio título, né? Porque é um Cristo cigano, quer dizer, um Cristo que vai remeter, obviamente, à cultura, óbvio, né, cristã, e o cigano que não necessariamente vai ter a crença católica, a crença cristã católica, porque em Sevilha nós estamos falando de uma igreja católica que constrói ali o seu acervo de imagens. Então já tem esse paradoxo, e essa é uma linha de análise de algumas pessoas, tá? Tô tentando trazer aqui para vocês esse apanhado de toda a coletânea crítica sobre o Cristo cigano da Sofia. Então o que a gente tem, né? A gente tem essa obra que, dentro da tradição da Sofia de Mello Bryan Anderson, é o 6º livro, como eu falei, na carreira dela, é uma mudança de direção. Mas é tipo assim, uma mudança de direção, mas depois ela volta para a direção anterior. Então, o que justificaria, inclusive, ela ter excluído esse livro da seleção, né? Quando sai a obra poética dela completa, ela publica lá nos anos 90 já o final da vida dela, inclusive, mas ela vai publicar uma coletânea de tudo que ela tinha feito de literatura, ela vai tirar o Cristo cigano. Então, por quê, né? Talvez porque esse livro não traga o estilo solar, o estilo marinho, o estilo natural da natureza, para falar mais precisamente da Sofia, e represente uma mudança de direção na poética dela, influenciada, como ela mesma diz em entrevistas, pelo João Cabral de Melo Neto, poeta brasileiro. E aí você vai ter que perceber onde é que está essa influência de alguma maneira, né? Será que ela é só uma influência porque ele contou a história, ou há mais influências? Então a gente poderia dizer que o João Cabral paira, né, sobre o Cristo cigano da Sofia de Mello Bryan Anderson. Então, no livro, a gente já vai aqui analisar o primeiro poema, que se chama A Palavra Faca. Então, na palavra faca, a gente já vê esse legado, essa presença, né, oculta do João Cabral de Melo Neto. Por quê, né? Então, vamos ver aqui o poema A Palavra Faca. Vou até ler aqui na versão da apostila, porque eu posso marcar com mais facilidade. Então, a palavra faca, que é de uso universal, né? Todo mundo usa faca, em qualquer idioma tem aí
traduções para a palavra faca, essa palavra faca de uso universal a tornou tão aguda o poeta João Cabral. Então, João Cabral, ele fez da faca uma marca identitária, né, da produção dele, dos poemas dele. Então, quando a gente fala em João Cabral de Melo Neto, a gente tem inúmeras menções a essa ideia de faca, né? Por quê? Aí a faca é uma metáfora, né? Não é a faca com a qual o escultor vai assassinar o cigano. Então, existe uma faca real, né? Uma faca verdadeira, denotativa, por assim dizer, no livro, e existe uma faca metafórica, uma faca que é cortante. Então, a gente vai ver que é uma poesia corte rápido, não é uma poesia que é curta, né? Os poemas não são muito longos. Tem um pouquinho, né? Um poema número 3, o Busca, que é um pouco maior, mas no geral são poemas muito curtos, como a palavra faca já é um poema curto. O Escultor e a Tarde, vocês estão vendo aí também no PDF, é um poema curto. Então, no geral, são poemas muito rápidos e diretos, com esse corte de faca, como é o que a crítica literária fala do João Cabral de Melo Neto. Então, mesmo que você, né, não conheça o João Cabral de Melo Neto, você vai ter que acreditar agora nas minhas palavras e decifrar, talvez por conta própria fique mais difícil, mas entender que a crítica literária é uníssona em uma voz só, para dizer que o João Cabral é um poeta que tem uma literatura seca, enxuta, direta. Ele é o poeta da pedra, é o poeta da faca, é o poeta da concisão, é o poeta do sertão seco, que vai trazer essa poesia seca. Ou seja, João Cabral não é um poeta para falar de amor, para falar de sentimentos fofos, não, é o poeta do corte, da dureza, da vida difícil, tá? Das ideias cerebrais que não vão caminhar por sentimento. E aí eu coloquei aqui uma seção, vamos dizer assim, João Cabral de Melo Neto, para a gente perceber, e essa é a sacada, que quando tem no slide anterior, né, o slide anterior traz a informação de que o Cristo Cigano seria uma espécie de pastiche de João Cabral. Você que esqueceu o que é pastiche, pastiche é quando um autor, né, imita deliberadamente o estilo de outro autor, ou como uma fraqueza, né, literária, eu não tenho o meu estilo próprio, então eu vou imitar aqueles que eu admiro, ou eu faço isso porque, né, eu quero homenagear aquele escritor. Né? Então aquele escritor merece minha homenagem, eu vou imitar o estilo dele, que é o que a Sofia de Mello Brayner Andressen vai fazer em alguns poemas, ao imitar esse estilo seco, direto, que, volto a dizer, talvez você não perceba no texto de Cabral, mas que é um lugar comum na crítica sobre ele. Tá? Então ela vai imitar, não por uma fraqueza, né, poética dela, mas por uma homenagem. E aí, talvez mais tarde ela tenha refletido, né, e dito, pô, né, não ficou parecendo comigo, ficou parecendo mais com ele. Então não parece uma obra forte, parece uma obra fraca, como ela mesma diz, o que gera inicialmente essa retirada das obras completas. Então, voltando aqui para a gente entender esse estilo de faca do João Cabral, eu fiz assim uma coletânea, né, de algumas informações sobre o João Cabral. O livro de cima, que vocês estão vendo aí de 2014, do Antônio Carlos Sequim, é um crítico literário, um dos mais abalizados sobre João Cabral no Brasil. E ele escreve um livro de crítica literária sobre o Cabral que se chama Uma Fala Só Lâmina, que é uma brincadeira com o título de um poema de 1955, Uma Faca Só Lâmina, do João Cabral. Ou seja, não é uma faca que tem cabo, né? Não é uma faca que você pode não se ferir, mas é uma faca que ficou faca completa, ou seja, é a faca total. É uma faca só lâmina, não tem cabo, né? Então, um trechinho desse poema diz assim, ó, o ser humano traz dentro dele uma angústia existencial, algum mistério, alguma coisa que é assim como uma faca, que sem bolso ou bainha se transforma em parte da própria anatomia da pessoa. Essa espécie de, né, crise que eu tô falando, dessa angústia, dessa busca, isso é uma faca que tá ali o tempo todo, e aí a gente vai ver que essa faca, de alguma maneira, é a faca que vai atingir, metaforicamente, o escultor, e não o cigano. Por que o escultor? Eu viajei agora, me perdi totalmente. Porque o escultor ele vai ficar com aquele dilema, eu preciso fazer uma obra que capte esse momento. Ou seja, jogaram essa bomba, vamos dizer assim, na mão dele, e isso vira uma faca que vai ali perturbar o coração dele todo o tempo. Então, assim como uma faca que é sem bolso, sem bainha, se transformasse em parte da própria anatomia que está ali agoniando a pessoa, como se fosse uma faca íntima, uma faca de uso interno, habitando num corpo como o próprio esqueleto. Então você vê que é um verso que não é longo, é um verso bem metafórico, né? Mas acho que você está fluindo aí na interpretação. De um homem que, né, tivesse essa faca no próprio esqueleto ali, que tá espezinhando assim, né, espetando, até mais do que espezinhando, espetando é a palavra melhor, e sempre doloroso de homem que se ferisse contra seus próprios ossos. Um trechinho do poema, tá? Uma lâmina só faca que é bem maior mesmo, mas que traz aí esse verso mais curto do Cabral, né? Esse verso mais
interessado nessas questões mais profundas da existência, ou em outros textos em que a gente vê uma concretude maior do tema abordado. E aí a gente vai para um poema. Eu coloquei também uma capa de outro livro, vocês estão vendo aí, né? João Cabral de Melo Neto, A Escola das Facas, livro lançado em 1980. E como é um livro menor, a editora resolveu lançar junto com o Alto do Frade, tá? Então tem esses dois títulos que são 2 livros compilados numa edição apenas, para não ficar um livreto tipo o Cristo Cigano. Se você está fazendo o FUVEST, já viu, o livro é vendido com Geografia, que é outro livro da Sofia de Mello Briner Andressen, para não ficar aquele livro com 12 poemas, você não acabar não comprando, né? Então a editora, de maneira esperta, colocou ali, né, uma outra obra literária que, por sinal, vai estar presente no vestibular FUVEST do futuro. Então, de uma maneira, você compra um, leva o outro, né? E se for para um ano ou para o outro, você já tem a obra. Deus é mais que não precisa. Inclusive, uma curiosidade é que Geografia é o livro que vem encartado, né, com o Cristo Cigano, na edição brasileira. Ele é um livro muito também influenciado por outro brasileiro, mas um poeta chamado Manuel Bandeira. Mas enfim, essa conversa para outra FUVEST. E aí um trechinho também que eu coloquei do poema Graciliano Ramos, que é o nome de um escritor, tá? E com o qual o João Cabral diz que tem um parentesco nessa literatura muito aguda, muito direta ao ponto, corte rápido, como eu brinquei assim, né, no início da aula. Então, falo somente com o que falo, tá vendo? Eu falo só com o que eu falo não demais. Eu falo com as mesmas 20 palavras, girando ao redor do sol, e como se esse sol fosse evaporando e aguçando as palavras, limpando-as do que não é faca. Então eu falo com um vocabulário reduzido para ser direto, né? E tirar aquilo que não é faca, ou seja, aquilo que não é agudo, aquilo que não corta, não me interessa. Eu vou limpar de toda uma crosta viscosa, resto de janta baianada. Por que janta baianada aí? Porque seria essa comida cheia de tempero. Então eu não quero essa comida cheia de tempero, eu quero uma comida, né, limpa, né, no essencial. Então eu vou limpar essa faca desse resto de janta baianada que fica na lâmina e cega, a lâmina fica cega, fica pouco cortante, o seu gosto de cicatriz clara. Então coloquei aí 4 referências, vamos dizer assim, né? O poema Uma Faca Só Lâmina, uma fala, né, Só Lâmina, do João Cabral, do Sequim, comentando a obra dele, e vocês, né, o poema, outro capa de livro, só para você perceber essa literatura do Cabral, né? Então, quando diz a Sofia de Mello Briner Andressen, voltando aqui ao poema, ó, que a palavra faca de uso universal a tornou tão aguda o poeta João Cabral, você já entendeu, né? Que a poesia do Cabral tem esse caráter faca, né? Que agora essa palavra aparece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Então, meu poema também foi contaminado por essa faca azul e afiada que no gume desse poema que eu vou dizer aqui, que eu quero que seja cortante, ele é atravessado também pela história de João Cabral, ou seja, eu vou fazer uma materialização dessa história de João Cabral. Então a palavra faca, primeiro poema do livro, funciona como uma dedicatória, né? A gente pode entender, João Cabral, obrigado João Cabral, você me falou dessa história que está servindo de motivo para eu escrever o romance, mas por outro lado também significa essa dedicatória, homenagem, mas uma chave de interpretação, né? Que você vai entender que é uma não só arma que vai ser usada durante o assassinato do cigano, mas também uma caracterização do estilo literário de Cabral que está sendo simulado, espastichado, usando essa expressão, pela Sofia de Mello Briner Andressen. Então, o primeiro poema, a palavra faca, está aí para a gente entender. E essa relação entre ambos, tá, entre a Sofia e o João Cabral, é uma relação que vai perpassar aí a obra dos dois, tá? A Sofia de Mello Briner Andressen tem poemas, né? Um poema especial que eu trouxe aqui para vocês em que ela se refere ao João Cabral, é a dedicatória da 2ª edição do Cristo Cigano. Ela fez um poema e colocou na 2ª edição do Cristo Cigano, e é dedicada, obviamente, esse poema ao João Cabral de Melo Neto. Ó. Então, João Cabral de Melo Neto, essa história me contou e eu venho agora recontá-la, tentando representar não apenas o contado. Então, eu vou tentar representar não apenas o que ele me contou. Eu vou dar algo mais, né? E sua grande estranheza, mas tentando ver melhor. Então, não vou contar apenas o contado e sua estranheza, desse cara que vai ter que matar uma pessoa, né? Coisa estranha. Mas eu vou tentar também ver melhor a peculiar disciplina de rente e justa agudeza que a arte deste poeta, a verdadeira mestra, me ensina. Ou verdadeira mestra ensina, não tem um mi. Então, essa dedicatória é também quase que uma explicação dela. Olha, meu estilo aqui tá diferente, mas é porque eu tô aqui, portanto, influenciada. Eu quero mostrar como esse corte, essa história, essa estética, ela também tá aí perpassando minha obra pela proximidade com Cabral. Pois é poeta que traz à tona o que era latente. O poeta traz aquela inspiração, né? O poeta vai vir a inspiração quando ela
ouve a história. O poeta que desoculta a voz do poema imanente. Então o poeta vai ver a poesia nas coisas que muita gente não viu. Nunca erra a direção, e é escrito com português de Portugal, né? Nunca erra a direção de sua exata insistência. Não disse não o que quer, não se inebria a influência. Se a gente pudesse grifar, não disse não o que quer. Diz o essencial, não se inebria, não fica bêbado em influência, em falar demais. Mas sua arte não é só olhar certo e oficina. Então, sua arte não é só fazer direto e uma oficina no sentido de criação, tá? Uma oficina de produção. A obra dele não é essa obra mecânica, tá? De falar certo. E nele, como em Cesário, que é um poeta africano, algo às vezes se alucina. Tem algo por trás dessa secura, dessa exatidão. Pois há nessa tão exata fidelidade a imanência secretas luas ferozes, quebrando sóis de evidência. Então existem coisas que estão além dessa superfície cortada, né, seca do poema. Então, dedicatória ao João Cabral de Melo Neto, feita aí pela Sofia de Melo Brainer Anderson, para a gente fechar essa apresentação, essa conversa literária entre os dois e cair no texto do Cristo Cigano, mais um poema que a gente vai ler daqui a pouco, a gente só leu um até agora. A gente tem aqui, ó, o João Cabral respondendo em outro poema lá da década de 60 a Sofia de Melo Brainer Anderson, né? Um poema de João Cabral, até pra gente sentir esse estilo no poema inteiro dele, né? Um poema que tá no livro A Educação pela Pedra, que tem poemas nesse formato todo o tempo, né? Como se fosse uma produção mecânica. Então, ele tem sempre essas duas estrofes, A Educação pela Pedra é assim, Catar Feijão é assim, né? Descendo Amanhã, são poemas que têm essa formatação. Então, elogio da usina de moer cana, tá? E fazer açúcar, e de Sofia de Melo Brainer Anderson, ou na verdade Andresen, né? Aí tá escrito de maneira errada, mas enfim. O engenho banguê, um engenho de cana, tá moendo a cana, o rolo compressor, mais um monjolo, que toda a estrutura ali mecânica de moer a cana, a moela da galinha, que vai moer os alimentos, e muitas moelas e moendas, que é o engenho de moer cana, de poetas, vai unicamente numa direção de ida. Você enfia, tipo, pensa na máquina de cortar cana, né? De fazer caldo de cana, melhor dizendo, você enfia ali numa direção e aí vai, né? E aí esbagaça, moe a cana, né? Espreme a cana para sair, no caso ali, o caldo. Tudo bem que o cara bota de novo, né? Mas ele não vai e vem, né? Ele só vai. E aí na saída moe o caldo, que depois vai ser feito, inclusive, do caldo, o açúcar. Então, um engenho banguê, o rolo compressor, o monjolo, a moela de galinha e muitas... Moela de galinha também, não vai voltar a comida, né? Vai pra cloaca. Ele faz quando na ida... Então, o que é que o engenho faz? Ele faz quando na ida. A ida tá indo lá e dissolvendo. Você vê que é uma poesia que não tá falando de amor, de coisas que são sentimentais, mas tá viajando, né? Falando do engenho de moer cana. Então, ele faz quando na ida ou ao desfazer em bagaço e caldo. Ele faz o caldo que é sem forma, né? O informe, ele faz o que não tem forma. É uma brincadeirinha linguística, né? Porque ele faz o que não tem forma. Desfaz, ele faz o caldo, mas desfaz a cana na direção de moer a cana. E aí deixa, né, o caldo, o suco. E que de mel, porque é doce, né? Nos moldes, depois você coloca, né, aquele caldo ali para secar e vai formando o torrão de açúcar, vamos dizer assim, aquela barra de açúcar que a gente não costuma consumir, a rapadura, talvez lembre aí você, e aí vai fazendo aquele torrão lá, vai secando e vai ficando aquela rapadura, ou depois é moído para fazer o açúcar que a gente consome, né? Então, ó, que aí deixa, e faz, desfaz na direção de moer a cana, que aí deixa, e que de mel nos moldes, moldura, ou então madura, melhor dizendo, só faz-se no cristal, né, que sabe do açúcar, o do mascavo, que é cego. O açúcar mascavo, ele não brilha, né? Um açúcar mais opaco, mais fosco, de luz e corte. Então, aí só para você ter uma noção, não vou me deter muito na análise das minúcias do poema pra gente não demorar demais. Sofia agora, o que tem a ver Sofia de Melo Brainer Anderson com a usina de cana? Então, vai fazer uma comparação. Sofia, ela vai de ida e volta, né? Por quê? Porque ela faz o poema, refaz, ela tem todo aquele trabalho de fazer, refazer, ou seja, existe uma técnica na hora de fazer o poema que não é só ir, não é só sair pro papel, né? Volta para ela pensa, refaz. Sofia vai de ida e de volta. E a usina criativa, ela desfaz, faz e faz e desfaz mais acima. Tá vendo? Ela vai sempre fazendo, desfazendo e vai elevando, vai melhorando, vai trazendo uma qualidade maior para o texto. E usando apenas, né, sem turbinas, sem vácuo, sem engrenagem mecânica, e usando apenas os algarves de sol. Algarve é uma região litorânea de Portugal, né? Então ele está fazendo uma brincadeira que Sofia usa elementos marinhos, como é comum na obra dela. Se tem muito de passagem aqui durante a abertura do encontro. Então, ela vai fazendo apenas com algarves de sol, ou seja, com elementos marinhos, de praia, de verão, de claridade, né, e mar,
por serpentinas, ou seja, uma coisa leve, não é o caldo, mas é uma coisa fluida. Sofia faz, refaz e subindo ao cristal, não cristal açúcar, mas ao cristal literário, em cristais, né, que é a obra feita, pronta, os dela de luz marinha. Então, elogio, né, esse estilo solar, brilhante, marinho, da Sofia de Melo Brainer Andresen. Então, feita essa introdução, tá, na qual a gente gastou aqui, né, um pedacinho da obra para você entender o contato entre os poetas e a relação entre eles, a gente vai ler agora os 11 textos de O Cristo Cigano que contam uma historinha. Tá? Então tem uma historinha sendo contada. Dá para ler fora de ordem? Não é a proposta do livro. O livro de poesia, geralmente, você lê fora de ordem. Não precisa ler numa ordem. É mais comum que o poema ou que os poemas sejam lidos em ordens diversas, se você assim desejar. A gente pode ler na ordem para ter um nexo, né? Mas às vezes não há uma conexão direta entre os textos. No caso desse livro, há. Por quê? Porque os poemas, ainda que sejam líricos, como assim lírico? Tem a primeira pessoa, né? Faça exposição de um sentimento, tem a rima, tem elemento sonoro, tá? Tem toda a cara da poesia lírica. Alguns textos também vão trazer elementos narrativos. Então a gente vai ter essa abordagem de uma historinha sendo contada pela Sofia, tá? Então, ler na ordem garante que a gente vai entender nessa passagem do dia ou da tarde, já antecipando aqui para vocês, da tarde que vai anoitecer, né? Da primavera que vai caminhar para talvez aí a morte do inverno mais tarde, né? Então a gente tem toda essa transição que tem que ser compreendida ali no poema 1, poema 2, o poema 3. Inclusive, ó, o primeiro poema é O Escultor e a Tarde. Então ainda tá de dia, ainda tá solar. Em um dado momento vocês vão ver que vai anoitecer, porque nesse momento ele tá de boa, né? Ele não tem essa faca espetando o peito dele, que é a demanda de fazer um poema. Ele tá lá na vida dele, então eu posso até interpretar que esse homem aí caminha, no meio da tarde o homem caminha. Que homem é esse, né? Pode ser o próprio escultor? Pode, mas pode ser também o próprio cigano. Ele tá lá vivendo a vida dele, tá tudo tranquilo, né? No meio da tarde o homem caminha, a sua vida tá tranquila, tá tudo pleno. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso. Ou seja, eu não sinto essa agonia, né? Essa angústia. O cigano estava lá vivendo a vida dele, a gente mal sabe dos desejos, né? Semelhante a um fruto no interior aceso. Então aquela vida cheia ainda de possibilidades. É um fruto interiormente aceso. Do fruto vai brotar o quê? A semente, a planta. Tem todo aquele ciclo que a vida, né, tava de boa, né? Eu tenho todo um futuro pela frente, eu tenho toda uma vida. Então esse homem que caminha aí no meio da tarde, sem preocupações, tudo lindo. Mas aí, pode ser até o próprio escultor, tá? Que vivia a vida dele sem essa demanda. Mas aí vem essa profecia, vamos dizer assim, essa encomenda macabra, que é fazer, né, uma escultura no momento em que alguém estivesse morrendo. E aí isso vai mudar a vida do escultor, que de escultor vai se tornar um assassino. Então, no meio da tarde, o escultor caminha por trás de uma porta que se abre sozinha. Não foi vontade dele, não foi lá que foi procurar esse assunto, né? Uma porta que não foi você que veio procurar o Cristo Cigano, né? Foi a FUVEST que abriu essa porta aí de sua vida. O destino espera, tá vendo? Então você tá abrindo essa porta aí conscientemente quando você se inscreve, mas os livros estão chegando a você por uma escolha alheia, você não governa. E depois que essa porta se abre e depois que a porta é aberta sozinha, o destino espera. Tá vendo? Então o destino espera ali, penúltima estrofe. O destino de cometer esse crime. E depois a porta se fecha gemendo sobre a primavera. Então esse gemido é meio fantasmagórico, né? Filme de terror. A porta fecha e sobre a primavera. Parece que essa primavera que tá lá fora, bonita, a vida que era solar, ficou agora esquecida. Algo escuro, algo sombrio se desenha, tá? Então a gente tem esse primeiro momento em que vai acontecer essa situação com o escultor. O escultor vai ter agora que fazer alguma coisa. E qual é o destino? Qual é o destino que ele tem, né? O que é que ele tem que fazer? A gente já sabe. Mas o destino eram os homens escuros. Aí eu peguei uma foto da Semana Santa em Sevilha, em que os homens escuros estão aí, né? Poderia ser uma interpretação, tá, gente? Não dizendo que é essa, mas é o que eu pensei logo. Assim que os homens escuros, eu pensei que são os padres lá da igreja que encomendaram a ele essa escultura. Mas pode ser também essa coisa meio mágica, meio profética, né, das antigas adivinhas, dos oráculos, mas enfim, o destino eram aqueles homens que assim disseram para ele: tu, escultor, esculpirás o rosto de Jesus, seu rosto com maiúscula, não é erro ortográfico, é quando a gente se refere a Cristo, a gente usa os pronomes em maiúscula, tá? Então, tu esculpirás seu rosto de morte, de agonia. Então, essa é a encomenda, o destino é a encomenda. Você vê que é um poema rapidão, não acabou o poema. Então o poema tem aí 5 versos
e com essa fala profética no final: tu esculpirás seu rosto de morte e agonia. Parece lá Édipo, né, que é uma peça grega em que há, e vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar como a Sofia de Mello Bryan Anderson gostava da cultura grega, do mar grego, do sol grego. Então, para fazer aqui uma homenagem a ela, é com Édipo, o rei do Sófocles, em que o oráculo vai prever que o rei será morto lá na peça, né? Lá na peça do Sófocles, Édipo Rei. Então esse oráculo vai fazer uma profecia que você vai esculpir o rosto dele de morte e de agonia. Por falar nisso, eu vou até aproveitar que eu já comentei, né, sobre a poética da Sofia de Mello Neto, Sofia de Mello Bryan Anderson. Fiz uma mistura com João Cabral de Mello Neto. E a gente vai ver aqui um trechinho no qual, né, é apresentada a poética dela, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, numa edição de um documentário sobre ela, alguns aspectos da literatura da Sofia de Mello Bryan Anderson, e a gente volta para continuar aqui na análise dos poemas de O Cristo Cigano. A mãe dela teve uma grande influência sobre ela, que lhe dava muitos bons livros para ler e que desde muito cedo começou a ler e começou a escrever. Aliás, ela publica alguns poemas nos cadernos de poesia e logo esses poemas são já indicativos daquilo que vai ser a poesia dela. A poesia da Sofia começa por uma grande atenção à natureza, às árvores, aos jardins, ao mar. Essas pequenas coisas que são no fundo muito concretas e que fazem parte da nossa existência, que dão sentido à nossa existência, não é? A inspiração dela vinha da observação, sobretudo de ver as coisas, de ver a realidade. A ideia para ela era uma coisa muito concreta que estava provada, que se podia provar, como ao cheiro. Como esfregar a folha de um limoeiro contra as mãos e cheirar, ou cheirar a alfazema depois de ser regada no jardim à noite. Eu lembro-me uma vez ela me perguntar há muitos anos, assim, acha que no céu há cheiros? A minha poesia é toda construída com substantivos concretos, tem um grande número de substantivos. E isso, no fundo, tem que ver com uma relação com as coisas, com a maneira de olhar para o mundo. A sua poesia e a sua escrita é muito clara, muito luminosa, está cheia de sol, está cheia de luz, mas também tem sombras. Um dia descobri o Homero, quando era ainda bastante pequena, por puro acaso, e descobri uma publicação que tinha fotografias de obras gregas e tudo me lembrou imenso a praia. Foi logo aí um deslumbramento muito grande, portanto teve logo uma paixão enorme pelas coisas gregas e por Homero em especial. Sofia fala da Grécia e toda ela se punha direita dançando como a Isadora Duncan. A Grécia era o seu palco. Nos primeiros livros, Dia do Mar, Coral, já aparece esse fascínio pelas coisas gregas, Dioniso, Apolo. Mas não teve um contacto real com a Grécia. Isso dá-se mais tarde, a partir dos anos 60, segundo creio, e isso determina naturalmente uma mudança. Eu acho que há um salto muito grande a partir da geografia e sobretudo o dual. O dual é que é o livro do grande encontro com a Grécia. Quando eu fui a primeira vez à Grécia, parti da Granja e perguntaram-me como é que vais para a Grécia. Eu disse, vou pela Granja. Isto era um bocado simbólico. Não havia muitas mulheres na década de 70 a saírem num carocha Lisboa-Atenas. Não sei quantos dias terão demorado na viagem que fez com a Agostina Bessa Luís, mas isso era quase uma loucura, não é? Sempre que podia ir à Grécia, sempre que falava em viagens a alguém, dizia, se fôssemos à Grécia. Foi com os filhos à Grécia, foi com o marido à Grécia, foi com amigos à Grécia, foi sozinha à Grécia, foi com os netos à Grécia, foi sem parar, sempre à procura de qualquer coisa. Então ela consegue dar de uma maneira que eu nunca consegui encontrar na poesia inglesa, francesa, alemã, italiana, enfim, tantos poetas que escrevem sobre a Grécia, mas acho que nenhum como ela conseguiu verdadeiramente passar essa mensagem do que é verdadeiramente ir à Grécia e estar na Grécia. O Minotauro é precisamente um desses poemas do contacto real com a Grécia, que mostra, digamos, a existência desse paradoxo na vivência grega da Sofia, que é o paradoxo do equilíbrio entre as duas forças. Isto é, o caos que, precisamente, toda a parte irracional que o Minotauro significa, e violenta, isso tudo, não é? Ela não anula.
essa dimensão. E eu não sei até que ponto é que ela era religiosa. Eu sei que a religião dela era a religião da natureza, de certeza. O que era sagrado para ela era a natureza. Se bem que eu acho que ela respeitava inteiramente a história do cristianismo. E aí é, digamos, uma poesia simultaneamente extremamente religiosa, na religação a tudo, e ao mesmo tempo feita dos temas pagãos e da religião grega e dos deuses gregos. Eu acho que ela acabou por reconhecer que o que fazia sentido e o que era, de certeza, a ordem superior que ela encontrava era na forma como o mundo exterior estava organizado e como a natureza se apresentava à frente dela. Consegue, de uma forma especial, construir uma linguagem poética particularmente depurada, sóbria. Por isso a poesia dela, sendo uma poesia extremamente elaborada, é ao mesmo tempo uma poesia muito acessível. A poesia dela não cai em qualquer tipo de psicologismo ou de atitude psicologista, como acontece em muitos poetas ou críticos ligados à presença. Também não é neorrealista, é evidente. Também não é surrealista. É uma pessoa que inventa a sua própria classificação. Ela não era uma pessoa de grandes abstrações. Não era uma pessoa de grandes abstrações. Para ela, as palavras estavam ligadas às coisas, ao nome das coisas. O nome das coisas, bom, digamos, é um título também, é um título emblemático, não é? Porque põe em evidência a importância da nomeação na poesia da Sofia e a importância das coisas, do concreto. Nunca é uma poesia desligada do real. Mesmo a última fase dela foi uma fase de grande criatividade e de grande maturidade também, e foi um livro que fechou de uma maneira absolutamente fantástica e maravilhosa essa obra poética. No último livro lá está outra vez a Grécia Kos, não é? O Búzio, lá está o mar. A Sofia, não há praticamente nenhum dos prémios importantes no tempo dela que ela não tivesse tido. Eu acho que ela foi muito reconhecida em vida. Então tá aí, né, um passeio, vamos dizer assim, pela obra da Sofia de Mello Breyne Andresen, de maneira que a gente conheça um pouco das temáticas e esse apego, né, à natureza, as coisas do mar, as coisas da Grécia, que a gente vai ver, inclusive, como servem de contraste, ainda que o livro Cristo Cigano seja anterior a muitas dessas publicações citadas aí no trecho do documentário, mas a gente vai vendo como esse caráter da natureza está nesse poema que está falando do escultor, mas que poderia, nós estamos aqui na apostila, está na página 3, para quem se perdeu, mas poderia também se referir à obra da Sofia. Então, pelos campos, a busca, né? Busca de quê? Né? Busca dessa execução do trabalho que lhe foi encomendado, né? De fazer um rosto de um Cristo. Então, pelos campos fora, caminhava sempre como se buscasse uma presença ausente. Você entende que essa presença ausente é desse rosto, né? Dessa inspiração. Onde estás tu, morte? A morte de alguém para que eu veja, né? Para que eu veja ali aquela agonia. Não te posso ver neste dia de maio, que no caso na Europa, né? Em Portugal, é primavera, tá? É importante fazer esse ajuste porque nós estamos em maio justamente, mas no outono e não na primavera. Então não posso ver a morte, eu só vejo flores, eu só vejo o maio bonito aqui com rosas e trigo. É como se tu, morte, não vivesse comigo. A ti me enviaram, né? Me enviaram para fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo a gente pode ler esse poema como lírico, a própria Sofia, né? Falando dela. Ou então esse é o lírico, que é o lírico universal, falando da gente, né? Quando tá jovem e não vê a morte nas coisas, vê pelo contrário, né? Vê a vida, vê a possibilidade, né? Mas agora já tem esse medo, que em última instância é o medo da morte também, mas é a encomenda. Então a ti me enviaram. Aí me enviaram para a vida para morrer, né? Então me enviaram também aqui para o mundo para isso. És tu meu destino. Mas aí você pode ler ambiguamente, né? Como o texto da encomenda, né? Mas também como nosso fim, né? Nossa rota final. A ti me enviaram, és tu meu destino. Mas diante da vida, eu não te imagino. A ti me enviaram, e eu sei que me esperas. Esse é o maior poema do livro, vale dizer, tá? Mas só ouço em português de Portugal, a verde voz das primaveras. Então ela, como poeta, pode pensar, pô, me mandaram fazer. Claro que ninguém mandou fazer, mas me veio essa inspiração de escrever o poema que João Cabral falou, mas eu não conheço ainda essa expressão da morte em minha poesia. Então eu estou buscando tal qual o escultor, mas eu só conheço o verde da primavera, eu só conheço essas coisas, né, bonitas, vamos dizer assim, solares. Onde a tua imagem, onde o teu retrato na manhã tão limpa? Onde a tua imagem, onde o teu retrato, é recurso poético, tá vendo de repetir o refrão, nas tardes serenas, nos frutos redondos, nas crianças exalando vida, puras ainda, nas mulheres criando com seus gestos vida, mulheres parindo, né? Botando, né, vida na terra. Onde a tua imagem, onde o teu retrato, de novo, né? Como
essa indagação: onde é que está a morte? Onde é que é o retrato dela? Né? Onde é a imagem? Onde teu retrato de novo? Né? Se pergunta eu lírico, nas coisas que eu amo. Onde estão aí, né, os retratos da morte no meio dessas coisas que eu amo? Falar de natureza, das coisas solares. Onde a tua voz ou a tua presença na voz desse dia ainda dia, né? Aqui onde habito, deixa eu rolar mais aqui pra gente ter o texto inteiro. Aqui onde habito há o sol a pique, sol de meio-dia. O mar descoberto, a noite redonda, o instante infinito. Então veja, que ao passo em que a Sofia, de certa maneira, faz um verso curto, né, que aí vai ter essa influência cabralina, ela é muito mais apegada a versos maiores, a versos mais longos, mas ao mesmo tempo ela não desconsidera a poética anterior, né? Eu era apegada a essas coisas, eu sou apegada a essa temática, né? E gosto dessa temática, mas a morte me seduziu, me sequestrou minha vontade para eu falar dela, né? Então aqui onde habito há o sol a pique, né? O mar descoberto, a noite redonda, um instante infinito. É verdade que passas pela cidade às vezes nos caixões de chumbo. Então eu vejo às vezes um velório passar, né? Uma procissão ali em direção ao cemitério, mas vira o meu rosto, pois não te compreendo. És um pesadelo, uma coisa inventada, não está longe de mim, inventaram isso que a gente não morre, não, a gente é eterno, né? Uma coisa inventada que o vento desmente com suas mãos frescas e a luz logo apaga. Não, mentira. É uma ideia que vem, né? Mas a vida lá fora, o vento desmente, né? E rapidinho o vento apaga essa vela, esse pensamento fúnebre. Onde a tua imagem? Onde o teu retrato? Nas coisas que eu vejo, não vejo, né? Então veja que o escultor, a Sofia é o escultor em certa medida, né? Ela está procurando flagrar esse instante da morte, ela está tentando ver, é uma busca também para ela que muda de direção. É verdade que passas pela cidade às vezes com teu vestido roxo, entre velas e incenso, mas eu te renego e o vento te nega com suas mãos frescas, e eu não te pertenço, meu corpo é do sol, tá? Minha alma é da terra. Onde está teu rosto? Onde a raiz de ti? Onde procurar-te? Massa, né? Você lê nos dois sentidos, escutou ela própria. E como te amarei tanto que em meus dedos tua imagem floresça? Como é que eu vou conseguir te amar tanto para que eu brote essa imagem, né? Na minha poética ou na minha obra escultórica de você, morte. Tua imagem floresça e entre minhas mãos o teu rosto apareça. Como é que eu vou fazer isso? Então a gente tem essa busca que é do escultor, mas em última instância é também, ou em primeira instância da Sofia, do eu lírico dela, e também é do escultor. Então você está entendendo, ó, tem encomenda, tem a busca, e aí nós vamos chegar agora ao encontro, né? O encontro vai se dar com esse personagem do cigano, né? Com uma certa, como eu coloquei aí, certa erotização meio barroca também, assim, essa coisa do pecado, da salvação, do erotismo, da santidade, porque é o encontro que vai acontecer numa tarde redonda, numa tarde cheia, numa tarde completa, né? Bonita tarde, sossegada e lisa era a tarde na margem do rio e alguém tirava a roupa para tomar um banho lá de rio. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio. Seu corpo surgia brilhante da água, né? Então saiu ali nua. Tem uma coisa meio de atração erótica, como eu falei, mas tem atração por aquele corpo que vai ser o corpo que vai emprestar o semblante no momento de agonia, né? No caso aí da Beata, no momento de êxtase. Então seu corpo surgia brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia. Você vê ali a lua no céu azul, né? Porque a lua é a noite que está sendo pronunciada ainda no dia. O céu está azul, mas já anuncia que a lua está ali, ou seja, virá uma noite. Então esse corpo bonito que brilha é como essa lua que está ali no céu já, deixando a entender que a noite chegará. Semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua, né? Ao mesmo tempo essa faca que brilha como a lua no céu da noite, né? Na noite da morte a faca vai brilhar como a lua cheia brilha na noite. Redonda era a tarde. Então tá aí o textinho, número 4, o encontro com esse, né, corpo que vai ser objeto do, né, desejo, mas um desejo que erotiza-se, mas que a gente sabe que não é erótico no último caminho. E aí a gente chega justamente a esse amor, né? Esse amor que é o poema número 5 e que tem apenas também 5 versos. Não há para mim outro amor, né? Eu fiquei obcecado. Fiquei obcecado com aquele corpo, fiquei obcecado com essa ideia de fazer um Cristo no momento de agonia. Então não há para mim outra ideia. Não há mais tardes limpas. A minha própria vida eu abandonei. Só existe o teu rosto, geometria perfeita do esgar, que é essa palavra que significa a careta da morte, e o rictus, que é outra palavra também, que significa esse rosto assim em convulsão. Só existe o teu rosto, geometria,
clara que sem descanso esculpirei, e noite onde sem fim me afundarei. Por quê? Porque ao cometer esse delito, ele vai se afundar numa noite de remorso, né? Num crime e num castigo, para citar um famoso livro da literatura russa, que não tem nada a ver aqui com o que eu estou debatendo, mas crime e castigo é o castigo de Raskolnikov após cometer um crime de assassinato, e o castigo que é essa noite na qual ele se afundará. Então o poema pode ser lido, esse poema número 5, numa pegada até universal, não pensando no amor, né? Quer dizer, quando eu tô apaixonado, não há para mim outro amor, né? Nem tardes limpas, só a você, a pessoa amada. A minha própria vida eu abandono para viver ali pensando nessa pessoa. Só existe o teu rosto, só pensa em você. Clara, né? Só existe o teu rosto, geometria clara, que sem descanso esculpirei. Fico pensando em você, moldando os detalhes do seu rosto. E noite onde sem fim me afundarei, né? Porque você está abandonando sua sanidade, fazendo esse tipo de, né, trazendo para você esse tipo de obsessão. Aproveitando que eu já estou aqui, eu já vou para essa solidão, né? A solidão, inclusive, de quem está, né, apaixonado, obcecado, que não vai ter eco do seu desejo em outra pessoa, né? Você não tem nem muitas vezes com quem conversar, ninguém vai te entender. Então, a solidão ali, por um lado, desse artista na sua busca no caso da Sofia, pela palavra que dê conta da morte, e do escultor pelo rosto que materializa a morte. A noite abre os seus ângulos de lua. Então já caiu a noite, tá vendo? Então, o poema já trouxe aqui o número 5, né? Então, é a lua que estava sendo prenunciada no encontro, essa lua que durante o dia, né, já era vista, já caminhando assim para o anoitecer. A gente já tem no final do poema número 5, né, a gente já vê a noite se instaurando, essa noite na qual, né, ele vai se afundar, né, o poeta vai se afundar nesse caminho de perdição. Repare que o poema dá para ler num sentido bem amplo, né? Você pode viajar pensando assim na sua obsessão, como ela pode te levar a uma besteira, né? Então a gente tem aqui a solidão, né, que vai ser já um poema em que a noite já está plena. A noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes eu te procuro. Então à noite também os demônios, né, nos afligem com mais força, né? Então a noite é pior aí, essa angústia existencial que vai tomando. É como se fosse quase um caminho para a loucura, né? Um caminho para a insanidade. Então a noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes, em todas as paredes eu te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões eu te procuro. E ao longo do rio a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Já anoiteceu, né? E lembrando que em Sevilha também tem o rio Guadalquivir, né? Então, quando ele fala ao longo do rio, a gente pensa realmente assim em Sevilha. Lembre que Sevilha é a matriz da história, porque o rio Guadalquivir, nunca falo o nome dele direito, ele vai acender as luzes da noite, né? As luzes urbanas estão se acendendo, roxas, verdes, azuis, e eu te procuro. É como se fosse eu te procurando você, minha obsessão, na noite, no pensamento, né? No caso aqui do escultor. Repare, se esse poema tá solto, se você lê esse poema sem saber de mais nada, né? Dá pra pensar que é um poema sobre uma obsessão amorosa, né? Sobre uma perda, uma pessoa que eu não tenho e eu tô ali, na noite, te procurando nas paredes. Aqui dentro de casa, né? Na noite, eu procurando nas esquinas, fora de casa, sair então na parede que começa dentro de casa, né? Depois a gente tem, né, essa migração para as esquinas das ruas, né? Então a gente vai para o plano exterior, essa procura que não fica presa ao que é doméstico, em todas as solidões, que já é uma coisa metafísica, né? Já não é mais físico, agora já é metafísico. Eu te procuro nas solidões, né? E ao longo do rio, a noite acende suas luzes, que também metaforicamente é isso, vai piorando, eu te procuro. Então essa solidão de alguém que está criando. Aí você não lê o poema só narrativo, né? O bom do livro é esse, né? Você consegue ler como um poema lírico sozinho, mas você consegue ler como um quebra-cabeça sendo montado. E aí a gente já tá mergulhado nas trevas, né? A gente já tá nas trevas. A gente não, meu Deus, é mais. O cara lá, o escultor, já tá nas trevas. E a gente vê o poema número 7, Trevas. Muito curto, tá vendo? Corte rápido, poema. Claro que esse livro ele permite uma coisa positiva, né? Que é o fato de a gente conseguir fazer a leitura total da obra, né? A análise total do Cristo Cigano. Nem todo livro de poesia permite que a gente faça isso no encontro apenas. A gente teria que dedicar 3 encontros, às vezes, para ler, sei lá, 80 poemas. Aqui só são 12. Então a gente vai ler todos os 12 e a gente já tá no número 7. São poemas muito rápidos. Então o que foi antigamente Manhã Limpa? Tá vendo que antigamente era Manhã Limpa, o que antigamente era paz, o que antigamente era tranquilidade. Vou até aproveitar e colocar aqui uma questão pra gente fazer, ó. O que foi antigamente Manhã Limpa, sereno amor das coisas e da vida, ou seja, aquela vida legal que era antes, na Manhã Limpa, eu não me agoniava, ficava em paz, quando eu tava em paz, né? Eu tava em paz antes,
Porque você apareceu, inspiração aí pra eu fazer, esculpir o negócio, né? Ou pessoa que vai me tirar do foco. Então, o que era antigamente Manhã Limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje desesperada busca de um corpo cuja face me é oculta. E aí a ideia do escultor tá mais nítida, né? Porque é justamente esse rosto que ainda eu não conheço, que é o rosto da morte ali, né? Gritando no seu esgar final, no seu aspecto, na sua careta, vamos dizer assim, final. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma questãozinha aqui sobre o livro, a gente não fez nenhum ainda. Lembrando que a gente tem aí 10 questões para que seja um treino bacana para a gente entender. Então nesse poema o lírico expressa uma mudança marcante em sua relação com a vida e o mundo. Fato, né? Então que antigamente era Manhã Limpa, era o claro, agora tá o escuro, né? O escuro da noite, da obsessão, e a noite também que vai trazer em seu seio, vocês vão ver daqui a pouco, a claridade da lâmina da faca que vai cometer, a faca, lâmina clara, né? Brilhante, comete um crime escuro, hediondo. Então, esse poema marca não só esse poema, né? Outros poemas marcam também essa transição de situações emocionais aí do nosso personagem. Então, considerando a totalidade do poema e a construção simbólica da obra O Cristo Cigano, é correto afirmar que o eu lírico vive uma passagem da serenidade para a inquietação. Sim, isso durante a obra, né, a gente percebe, pois, é minha tentativa aqui de construir isso para vocês, pois o que antes era harmonia agora se torna a busca inquieta por algo invisível. Sim, tranquilona, na letra A já foi, vamos ver as outras, né? E o bacana, às vezes, é você tentar fazer esse exercício, né, se tivesse tentado fazer sem conhecer a obra, né? Que aí poderia ficar muito mais difícil. Rejeita o eu lírico, rejeita o amor às coisas e à vida para refugiar-se no mundo oculto, de onde possa contemplar o mistério existencial. Não, ele não rejeita o amor à vida e às coisas, né? Ele está buscando, né? Ele está buscando essa obsessão dele, que é o amor dele, né? Que é o amor de ter aquele rosto esculpido. Ele alcança a redenção. Não, ele não alcança a redenção, essa salvação. Ele vai alcançar, a gente vai ver a perdição, né? Quando ele comete um crime, quando ele executa, porque ele vai executar, a gente sabe que ele vai executar. Ele não vai ser tentado e vai fugir da tentação. Não? Ele vai, em dado momento, executar essa tentação que está ali dentro dele, essa angústia que está dentro dele. Então, alcança a redenção ao reconhecer que o corpo oculto era, na verdade, projeção de seu próprio desejo de fuga. Não reconhece que é o desejo dele de fuga. Ele reconhece o desejo dele de executar o trabalho, né? De terminar a obsessão que ele chama aí de amor. Encontra na busca desesperada, tem uma busca desesperada, um reencontro com a alegria primordial. Não tem alegria primordial. A alegria primordial está perdida. É aquela porta que se abriu lá atrás, no primeiro poema, e já era, né? Depois se fechou, deixou a primavera para trás. Então, aquela vida antes da encomenda, você não tem como desver, né? O povo brinca assim, tem como desver, tem como, né, desencomendar, né, essa obra, portanto, abandona a dimensão simbólica do corpo e passa a buscar apenas a ordem abstrata do mundo material. Aqui tem uma maluquice, né? Porque se é ordem abstrata, não é do mundo material. Então, essa questão, ordem abstrata, não é material, né? É meio que uma questão para o cara que né? Eu não sei nem porque mas não tem nada a ver. Então a gente está no poema número 7, né? Trevas. A gente vai passar agora para o texto número 8, que é justamente o suposto ápice da obra. Eu digo suposto porque a obra vai construindo esse clímax. A gente está no clímax da obra aqui, né, que é a canção de matar. Então o texto número 8 é a execução do crime, né? O crime vai ser executado. E aí, claro, né, como são poemas, é como se tivesse também poemas cortados, né? Viajando assim, a obra cortada, não tem a conexão entre os blocos. Então ele vê o cigano, aí ele tem esse desejo lá, e fica dentro dele remoendo. Então a gente corta cada poema, então a gente tem como se fossem fatiados com perdão da ambiguidade aqui meio grotesca, mas fatiados da narrativa, né? Uma narrativa que vai ali sendo colocada em peças pra gente ver. Então, do dia, nada sei, tá vendo? Eu se me permitisse aqui, né, me permitisse a Sofia de Mel Brainer, eu colocaria do dia nada mais sei, né? Porque eu sabia, talvez. Então, do dia nada sei. O dia já se perdeu, não tem mais dia, agora é de noite. Então, do dia, nada sei. Ou nada mais sei, né? Porque eu já soube. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Tá lá, a faca do João Cabral me espetando. O teu amor em mim está com esse corte, né? De uma faca que fica ali me pirraçando. Esse amor me atravessa os dias e me divide. Antes de você e depois de você. Tá? Então, me dividiu. Tudo que em mim vive traz dentro uma faca, e o teu amor em mim que por dentro me corta. Então tudo que eu tô vivendo tem essa obsessão, traz dentro de mim uma faca, e esse amor seu, ele me corta, ele me divide, ele me espeta.
com a faca limpa, vou me libertar, porque vou executar, vou ficar com a pessoa se fosse o caso, mas vou matar a pessoa nesse caso aqui. Com a faca limpa me libertarei do teu sangue, que põe na minha alma nódoas. Então, com a faca limpa eu vou me libertar do teu sangue que deixa marcas na minha alma. Quer dizer, ao matar eu me liberto, não, ao mesmo tempo que eu me aprisiono a um crime. Então, com essa faca limpa eu vou me libertar dessa obsessão. Do teu sangue que põe na minha alma nódoas, manchas. O teu amor em mim de tudo me separa. No gume de uma faca o meu viver se corta. Então, ó, antes e depois do dia, nada mais sei, ou nada sei. E a própria noite azul me fecha a sua porta. Né? Do dia nada sei, com a faca limpa me libertarei. E aí, não tem, né? Digamos assim, a cena talvez que você tenha esperado, né, do crime acontecendo ainda, mas o texto número 8, a canção de matar, já prenuncia finalmente a morte do cigano. Então você tem agora o clímax, que para decepção da torcida é bem pequeno, né? Ou seja, só são 3 versos nessa cena muito sucinta da morte do cigano. Então não há um contexto, a gente não sabe onde é que foi, não vem querendo narrativa que vai contar os detalhes. Então, o escultor ficou esperando o cigano em tal e tal lugar. Não tem, ele viu o cigano tomando banho lá, né? E esse desejo se materializa na cabeça dele, e aí a gente já vai ver essa morte do cigano dentro de um ambiente em que brancas eram as paredes e as paredes brancas viram como se mata. Tá vendo? Então, já tem a parede ali branca contrastando com a morte ali, com a facada, e vira um brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez para dar o golpe. Então a morte do cigano está muito mais anunciada no título do que no corpo do poema, que é aí sim o clímax do, né, nosso texto, O Cristo Cigano, como o texto número 9, né, são agora para a gente 11, nós estamos faltando apenas 2 textos, já que a gente chegou a esse clímax e, portanto, a morte foi, né, perpetrada, foi executada aí pra gente. E aí nós chegamos ao texto número 10, a aparição. Qual é a aparição? Do rosto, né? Ele vai ver o rosto. O rosto vai se formar ali da morte. Então agora, claro, eu brinquei um pouquinho na análise para vocês entenderem que dava para ler isoladamente como amor, mas a gente tá, obviamente, no caminho para que esse rosto seja captado. A aparição. Então, devagar, devagar, um homem morre. Escura no jardim, a noite se abre. Tá vendo? Então o jardim, que era primaveril no início do texto, ele já está escuro, né? O jardim está noturno e a noite com multidões de estrelas brilhantes, límpidas, sem nenhuma mancha. Então a noite está lá fora, é como se fosse uma paz, né? Pronto, agora tem um rosto aqui, ó, devagar, devagar, ele está morrendo e o rosto está se desenhando, e essa paz vai chegando, Deus é mais, né? E em mim, veloz, veloz, o sangue foge do corpo, já não ouve cantar o moribundo, sua interior exaltação antiga. Então a felicidade, né, a vida antiga, a rapidez com que ele se movia no rio, tomando banho, tudo agora desapareceu. O sangue foge e não ouve o gemido lá do moribundo e sua anterior ou interior exaltação antiga. Uma ferida no seu flanco o mata. Como Cristo, né, também vai tomar uma facada, mas já está morto no final ali da crucificação, e ele, o centurião vai lá e dá uma espetada em Cristo. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, fixos, né? Morreu, o olho tá ficando duro lá, né? E vendo aquela parede eternizada, né? Então o branco se retrata, seus olhos devagar ficam de vidro. Uma ferida no seu flanco o mata. E aí repete, né? Essa coisa bem lírica que eu já tinha frisado, que a Sofia não abandona, né? A Sofia vai usando também, ainda que ela tenha essa coisa meio Cabral, como eu falei, muito rápida, tá vendo? O flash, não, flash, a morte do cigano é uma cena de ação que dura muito pouco tempo. Então, uma ferida no seu flanco o mata. Já não tem esplendor, nem tem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua, ou seja, esse homem não tem mais beleza, é um cadáver. Não é semelhante ao sol que brilha, nem à lua que brilha. Seu corpo já não lembra uma coluna erguida, ereta, não. É feito de suor. O seu vestido e sua face é dor e morte crua. E aí ele tem, né? A obra completa. E devagar, devagar o rosto surge. O rosto onde outro rosto se retrata. O rosto desde sempre pressentido por aquele que ao viver o mata. Tá vendo? Então aquele que vai viver a partir do crime, que vai se realizar naquela obra que supostamente seria a obra-prima. Seus traços, seu perfil mostra. Então, arrumando a sintaxe, seu perfil mostra seus traços. O Cristo tem os traços do cigano. Seu perfil mostra seus traços. A morte como um escultor, os traços e o perfil,
né, da semelhança interior. Então a morte vai esculpir ali seu último trabalho. Então seus traços, seu perfil mostra a morte como escultor, né, os traços e o perfil da semelhança interior. Tá ali, o rosto fixado naquele momento. E aí a gente vai chegar, portanto, depois dessa aparição, ao último texto que eu também vou usar aqui para a gente fazer uma questãozinha, para a gente refletir sobre o último texto, que é final, que é a questão número 8, aqui também muito rápida, muito corte rápido. Assim termina a lenda daquele escultor. Aí você já entendeu plenamente, né? Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. O modelo do escultor, mas também da Sofia, né? A Sofia que nesse livro não usou suas pedras, suas plantas, seus jardins, suas flores. Nada disso foi seu modelo nessa obra. Essa é uma obra que ela esculpiu usando a morte, que era um tema meio estranho a ela, um tema meio avesso a ela. E espero aí que vocês tenham gostado. É um livro bacana, assim, quando você entende na plenitude. Muita gente tem preconceito com o poema, mas deu aí, acredito, para com muita tranquilidade entrar na obra, né? Entender aí essas questões. Se a gente concorda ou não é outra questão, né? Ninguém vai concordar que para atingir essa perfeição você precisa matar alguém, mas simbolicamente você tem que matar essa esperança, né? Se você quer ver a morte, você, não para se suicidar, é claro, mas se você quer ver a morte, você precisa matar essa festa que está no entorno, né, que a gente não percebe, para que a gente possa captá-la. E essa é a proposta do livro. Então a voz poética nesse poema e no conjunto da obra, o que é que eu posso falar da voz poética no livro, tá? Como é que é esse sotaque aí da Sofia de Mello-Brejna Andresen? Ela assume diferentes dicções, ora se aproximando do lírico, ora adotando uma postura de narrador externo. Sim, né? Parece que fala do escultor com uma distância, mas tem horas que parece que é o escultor ou o próprio lírico pontuando. De novo, letra A, né? Por sinal, a outra questão que eu fiz também, letra A. Letra B, reforça o campo descritivo. A voz poética reforça o campo descritivo em alguns momentos. Tem uma certa descrição, por que não? Né? Privilegiando a observação objetiva do espaço e das figuras sem traço objetivo. Muito radical. É muito exagerada. Mesmo que a gente não tivesse lido o livro na íntegra, a gente suspeitaria que a opção letra B tem cara de falsa pelo seu caráter generalizante. A voz poética constrói uma dimensão lendária. Tá, tudo bem, tem algo lendário, marcada por uma narração distanciada e interessada em valorizar a criação estética. Não é uma narração distanciada, porque em vários momentos a gente acha que o narrador é o próprio escultor que está falando de si, ou que o narrador está falando dele próprio. Então não tem essa distância que a gente poderia esperar, mas tem uma mistura ali da primeira pessoa com a terceira, tem esse intercâmbio que eu estou aqui querendo que vocês pensem que é a própria Sofia de Mello-Brejna Andresen dialogando com a gente. Mantém uma perspectiva fixa lírica? Não, né? Eu acabei de falar que tem aspectos na letra A narrativos, então não é fixo. Tem o lirismo, tem primeira pessoa, tem elementos poéticos, musicais, né? Que são típicos da Sofia, mas não vai ter uma perspectiva apenas lírica centrada nos sentimentos íntimos do eu poético diante dos impasses da criação. Tem alguma coisa aí que a gente pode dizer que é verdadeira, porque se a gente pensa no eu lírico como também alguém que está impactado pela criação, que está desafiado, essa alternativa não seria de toda ruim, mas não é fixa. Então a palavra fixa acaba anulando todo o resto da letra D. E a voz poética identifica-se com o escultor, ao reconhecer as dificuldades inerentes ao ato criador, seja no campo visual ou literário. É também uma alternativa bem interessante, né? Mas dizer que ele se identifica com o escultor, eu acho que é um pouquinho radical, mas confesso que essa letra aqui poderia dar margem se a A não tivesse já me seduzido, mas identifica-se com o escultor ao reconhecer. É porque ele não reconhece, né? Acho até que identificar, ele pode ter, a gente pode traçar essa identidade, mas reconhecer as dificuldades, eu não acho que ele reconheça. Ele fala da morte, ele fala, portanto, não é uma dificuldade inerente ao ato criador, seja no campo visual ou literário. Acho que esse final aqui dá uma forçada, mas entre ela, de fato, mas é uma alternativa boa, né? Realmente existe um paralelo entre o escritor, a voz poética e o escultor, mas em última instância é o próprio escultor que está falando pra gente. Então, o eu lírico não diz, olha, nossa, é difícil também escrever literatura, sabe? Como é difícil fazer, não tem isso, aí já exagerou um pouco, mas tô aí tentando mostrar pra você, por que não, a letra E, mas eu fixo aqui, portanto, nosso gabarito na letra A assume diferentes dicções, ora aproximando-se do lírico, nessa exposição subjetiva, ora adotando uma postura de narrador externo, tá bom? Então tá aí pra gente uma análise, acredito, bacaninha pra gente entrar na atmosfera
do Cristo Cigano. Agora é pegar e resolver as outras questões para que você tenha aí o seu termômetro de como foi a sua compreensão da obra. Daqui a um tempo a gente se vê com mais um livro indicado para a FUVEST. Tchau, tchau.